Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar a aula de artes. Ah, bacana, né? Já havíamos visto alguma coisa, né? Nas duas primeiras aulas de arte, nós havíamos falado sobre o dadaísmo, né? A importância do dadaísmo, ou a não importância, porque, na verdade, o dadaísmo, né? O próprio conceito do dadaísmo, ele é uma discordância, né, no sentido, né, de apreciação da arte. Então, os caras não estavam nem aí se aquilo estava fazendo sentido, não. Para eles não importa, né? Não importava tanto, né? Então, é do dadaísmo, como eu falei, que vem... Ali o dadaísmo ele é um dos ismos, né, que vão se manifestarem no século XX, né, quando você fala a respeito de arte, né, num contexto geral. Tá? Às vezes fazer uma crítica à arte pode ser uma, uma crítica que se torne, ou melhor, pode ser uma crítica injusta, né? Porque a arte ela não tem o compromisso também de orientar alguém, né? A arte ela é muito subjetiva, tanto no sentido do artista quanto no sentido de quem a assiste, né? De quem vamos colocar assim, é, compreenda ou não, né? Então, é muito relativo a questão da arte, né? É muito relativo. Como falei para vocês, eu acho que na aula passada eu havia falado justamente sobre essa questão, né? Olha, ela pode sim, né, fazer um vínculo, né? Ela faz um vínculo com o artista, a arte, né? Ela é essa ponte, né? E, porém, ela não precisa exatamente, né, ser, né, ou ser declaradamente, né, estar para com o compreendimento total dela em si, né? Não precisa. Na arte ela tá na sua própria manifestação, né, cara? É arte, tá? Ela é diferente, ela pode ser diferente ou não da realidade, né? E ela pode também, né, ser diferente ou não do que é transcendental, ou seja, dos assuntos ou da compreensão da espiritualidade, tá? Então, depende muito de como você, por isso que a arte ela tem a sua natureza, né? Depende muito como você trabalha, como você a interpreta. Não é para ser algo estabelecido para que você faça. Por isso o dadaísmo ou a arte de vanguarda, ela se desprende de todo o conceito de arte, vamos colocar assim, do que se tinha, né? Até então, né? Que era uma arte até então representativa, né? Aproximar-se de uma arte o impressionismo é uma arte que tenta aproximar-se da realidade, né? Nós estamos ali, né, no início do século XIX, né? Início de 1800, ali na metade, quase na metade de 1839, por exemplo, ali, a invenção da fotografia, né? Então, aquilo substitui imediatamente, de uma certa forma, o impressionismo, né? Alguns artistas ali falam, não, agora é o fim de um divisor de águas, né? É o fim de um momento e o início do outro. Então, a arte ela vai ser oposta às realidades, né? Por isso que vem o expressionismo, por isso que vem o dadaísmo, por isso que vem o surrealismo, né? É uma arte para além daquilo que nós compreendemos, né? É para além de uma realidade, né? Aquilo se tornou ou passou a fazer parte, né, do que nós chamamos de arte, né? E a arte aqui, ela tem aqui, alguns denominaram como arte de vanguarda, tá? Então, aqui só complementando os nossos assuntos, porque na próxima aula nós vamos fazer uma atividade, vamos ficar na sala aqui na boa, aqui né, fazer uma atividade, nós estamos para onde... Eu acho que por se tratar do primeiro ano, né,
eu acho que a apostila de vocês aqui, sei lá, ela não está muito, pelo menos assim, no meu pensamento, assim, eu não concordo muito, né? Eu acho que deveria falar um pouco mais, né? A apostila, né? Fazendo uma crítica, mas sem problemas, né? Não tem problema a gente pegar daqui também, né? Mas a apostila, acho que ela deveria se imprimir mais pelo contexto, né? Dado o primórdio, né? Da pré-história, né? E tudo mais, né? Fazer uma coisa meio linear, né? Acho que já está bem... Nós estamos muito próximos aqui ao nosso tempo já, nós estamos falando de 100 anos atrás, praticamente, né? Mas não tem problema, a gente faz isso, né? Talvez eu use outros assuntos, trabalhe com outros assuntos, né? Né? Em prol a complementação do nosso trabalho aqui, tudo bem? Então, a gente vai fazer isso, vamos fazendo isso aos pouquinhos, tá? Então, nós estamos falando expressamente no século XX, né? 19 para o século XX. Então, a vanguarda, em francês, avant-garde, significa literalmente a guarda avançada ou a parte frontal de um exército, né? A vanguarda, né? O que vai para frente, né? O que vai para porrada, né? O que vai para o fight, né? Seu uso metafórico, né? Data de inícios do século XX, referindo-se aos setores de maior pioneirismo, consciência ou combatividade dentro de um determinado movimento social, político, científico ou artístico, né? Então, nós falamos da vanguarda, nós falamos sobre o início do século XX, e como, né, essa vanguarda, né, ela se manifestou no mundo, né? Bom, por diversos critérios ela se manifestou, né? Talvez um dos mais importantes assim manifestos da vanguarda foi depois da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Tá? Então, ali nós temos... Por quê? Né? Porque ali a Primeira Grande Guerra, né? Ela é o oposto de tudo o que foi promovido no final do século XIX. Vamos colocar assim, um pensamento, né, que primava por um progresso, por uma vida melhor do que até então se conhecia, né, foi sucumbido, né, pelo próprio ser humano, né? Então, 1001 mecanismos foram criados, a ciência avançou de uma forma monstruosa, né? Ela seguiu os passos da Revolução Industrial, né? Os critérios que foram usados para a ciência foi o progresso, né? E toda a tecnologia, né? Mas acabou, como eu falei, acabou numa derrocada de uma tragédia, né? Que foi a grande... Tudo que se produziu no século XIX para o século XX, toda a ciência, toda a tecnologia, todo o progresso acabou eclodindo numa guerra que matou milhares de pessoas, né? Então, nunca até então se ouviu falar de uma guerra, né? Com aquela proporção, com os meios, né, de tecnologia utilizados não para o bem, mas sim para o mal, né? Sustentando, né, os imperialismos ali, né? Países imperialistas sustentando o poder, né? Então o poder tomou conta, né, de todo esse progresso assim, em prol de si próprio, né? E dos que faziam parte né, de uma nação, né? Uma guerra que foi o primórdio, né, do que nós conhecemos no mundo atual, né, que são países desenvolvidos e com relação a países subdesenvolvidos. Então, quem chora mais pode menos, né? Então, a coisa ficou uma coisa desproporcional com as promessas e com os sonhos, né, que haviam sido discutidos, que haviam sido colocados no papel, que haviam, né, sido elaborados para um futuro promissor para o próprio ser humano, né, onde ele pudesse viver melhor,
onde pudesse, né, resgatar a carta, né, dos direitos da igualdade, né, da fraternidade, do amor ao próximo, né? Talvez o amor ao próximo não fora discutido naquele momento, mas, né, devido às transformações que estavam ocorrendo, poderíamos pensar até na questão, podemos pensar como foi, como aconteceu, na própria questão da religião, né? O que foi a religião, se não uma retomada, né, de consciência de tudo aquilo que estava acontecendo ali, né, no mundo, né? Uma retomada de uma consciência, de uma retomada né, de uma aproximação com o próprio ser humano, né? O Vaticano II, o Concílio do Vaticano II prova isso, só que foi na década de 60, depois da Segunda Grande Guerra, né? Mas já estava sendo discutido aí nesse processo do século XIX, século XX, né? Os luteranos, né, estavam dando o pontapé inicial para um ecumenismo, né, ou seja, para um encontro com outros religiosos, né? E de repente vem uma guerra e Allah, né, devasta tudo, né, cara? Deveria e foi horrível, né? Uma guerra programada, uma guerra tecnológica, né? Se utilizando de uma série de coisas, né? Dentre elas as drogas, né, cara? Os laboratórios farmacêuticos, né? Produzindo ali a morfina, a cocaína, né, cara? E essa foram usada nos campos de batalha, e depois gerou um, um pandemônio, não uma pandemia, mas um pandemônio, né, na utilização dessas drogas, né, cara? Inclusive, as farmácias antigamente eram chamadas de drogarias, né? Então, se passou a utilizar, para além dos campos de batalha, para além das dores, né, de ferimentos de bala, armas brancas e outras coisas, né? Doenças psíquicas, né? Então, saiu de lá e passou a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, né? Até a década de 60, onde se tenta um manifesto geral, né, em prol, em nome dessas drogas, né, a liberação, etc. Aí foi cortado tudo. Enfim, cara, é uma série de coisas, né, que nós vamos falar nesse movimento, por isso o movimento da vanguarda, né? O movimento da vanguarda, ele vai para frente justamente para ele, né, se mostrar presente, né, no mundo onde, né, tentou-se uma conciliação com as coisas, né? Se trabalhou para uma conciliação do ser humano com o próprio ser humano, né? Um ser humano racional, mas que chegou num determinado momento essa racionalidade, né? Mostrou-se, né? A sua outra face, né? Ou seja, a face não do ser humano, mas sim só do racionalismo, né? Só da razão. Então, a razão para eu estar vivo é o outro, né, estar morto. A razão para eu estar vivo é o outro estar submetido aos meus domínios. Tá entendendo? A razão para eu ser é o outro não ser. Então, ficou louco o negócio aí. Então, falando da vanguarda, nas artes, a vanguarda produz a ruptura de modelos pré-estabelecidos, defendendo formas antitradicionais de arte e o novo das fronteiras do experimentalismo. Aquela coisa, cara, nada deu certo. Não tem aquela palavra, não tem aquela frase lá. Se nada dá certo na minha vida, eu vou virar andarilho, né? Se não dá certo na minha vida, eu vou virar, sei lá o quê, né? Aquela coisa, né, o escape, né, aquela saída imediata, essas coisas você faz, nada dá certo, tá? Então, a arte de vanguarda é mais ou menos por aí, né? Por que existe a beleza na arte, sendo que a realidade é outra coisa? Então a arte não tem sentido. Vocês estão me entendendo? Por que existe a beleza sei lá, de um Monet, né? Sendo que aquela beleza ela não está em todas as residências, em todas as culturas, em todas as casas, enfim, não está na igreja, não está em lugar nenhum, só está em Monet. Então não tem sentido. Então fazer arte, se for arte por arte, fazer qualquer coisa, né? Daí você tem lá, por exemplo, lá, ali, ó, nós temos lá uma representação aqui da arte de vanguarda, a imagem publicitária The Love of Zero,
né, um curta-metragem de vanguarda de 1927. Tem outros, tem vários. Tem aquele, ele vai falar talvez, mas não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas tem, por exemplo, o expressionismo alemão. Os filmes do início do século XX, 1917, 18, depois pós a Primeira Grande Guerra, 1920, né, o expressionismo alemão, né? Então você tem lá os filmes lá, filmes de terror, né, cara? Você tem lá o Nosferatus, né? O Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, O Anjo Azul, umas coisas bem bacanas, assim, que é uma arte, né, que tenta mostrar um pouco, né, sobre a obscuridade do ser humano, né? O expressionismo, você pega lá o Van Gogh, né? Pintura de Van Gogh, assim, as artes da arte de Van Gogh, né? Eu vi hoje até uma pintura dele aí que nunca tinha sido exposta, né? Vale 8. Deixa eu ver aqui, só rapidinho. Só. Não, eu quero contar uma história para vocês, quero ver aqui. Aqui, a primeira vez aqui, tá? Aqui. Van Gogh, cadê o Van Gogh aqui? Gosto muito do Van Gogh, cara. Imagina um dia, aqui, a obra de Van Gogh, avaliada em 8 milhões de euros, é exibida pela primeira vez, tá? Procurem lá se vocês tiverem a oportunidade, daí depois, agora não vai dar tempo, né? Cara, 8 milhões de euros, sabe quanto custa 8 milhões de euros? O euro deve estar quase 10 por um, mas 8 milhões de euros, essa obra aqui provavelmente foi uma obra que foi a troco de pinga, tá ligado? Cara, o cara era o seguinte, né? O cara tinha vários problemas, né? Dentre eles, problemas psíquicos, né? Alcoólatra, enfim, uma série de loucuras, né? Uma série de coisas, né? Lá tinha lá suas dúvidas com relação à sua própria questão da sua sexualidade, plá e plá, né? Se suicidou praticamente, né? As obras deles, realmente, estou falando sério, as obras deles muitas vezes era moeda para pagar a conta de boteco, cara, conta de bar, né, cara? E aí você vê a hipocrisia, né? Hoje as obras valem 8 milhões de euros. Sabe quanto é isso, cara? Eu não sei nem, né? O autorretrato dele não tem valor, não tem. É como, por exemplo, o grito de Eduardo Munch também, né? Que retrata bem o ser humano. O grito de Eduardo Munch, vocês sabem, né? Aquela figura distorcida. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem, cara. Né? Mas dá para colocar aqui, quer ver? Eduardo Munch. Aqui. Vamos ver se aparece ele aqui. Que vai aparecer, com certeza. Então, aqui você tem lá, aqui, ó, Eduardo é esse cara também, com problemas também. Essa galera tinha altos problemas. Aqui, ó, o quadro dele aqui, ó. O Grito, 1893. Outras obras de arte aqui dele, aqui, fantásticas, né? A Madonna, 1894. Mas esse daqui, ele é legal aqui, tá? Porque isso representa bem o início do século XX aí, ó. Tá? Apesar de ser pintado no final do século XIX, mas ele, mais ou menos, ele já dava mais ou menos o que e como a humanidade como ele enxergava a humanidade, né, cara? Exatamente como essa figura aqui, né, que de uma certa forma, né, parece com distúrbios, né, cara, né, apavorada, né? Ela faz uma relação próxima também, né, a questão né, da depressão, né, da angústia, da ansiedade, né, cara? Esse era o ser humano do século XX e ainda é no século XXI, né? Então, a arte serve justamente para isso, né? Que é a casa do Van Gogh, se não me engano, do Eduardo Munch, né, onde ele viveu. Então, nós temos essas relações. A arte, então, ela nos ajuda, ela é para nos ajudar. Pode ou não, tenha ou não uma relação com a realidade, ela é introspectiva. Ela vai muito de você para ela, ou dela para você, depende. Ela também é a ponte dela com o artista, né? Você com o artista, ela é a ponte. Ela é intermediária, né? Mas nós vamos estudar isso com mais detalhes, tá legal? Por hora, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham um bom final de semana.
tá? Se cuidem, porque o bagulho é louco. E é isso aí. Tchau, tchau. Até mais, Gabriel. Bom final de semana para você, cara. Até mais. Tchau, tchau.